Caríssimo irmão, caríssima irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Mensagem de Fé. Ontem celebrávamos o grande dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E sabemos o quanto que esta data traz de sentido histórico profundo pela luta da igualdade das mulheres. E até hoje na sociedade essa data ficou para nós com uma representatividade muito bonita. E queremos também hoje, eu convido você a mergulhar comigo na compreensão da importância das mulheres na caminhada de Jesus e na caminhada da Igreja. Eu quero ler a você e com você um texto chamado Jesus e as Mulheres nas Narrativas do Evangelho, da teóloga, formada pela Faculdade Jesuíta de Minas Gerais, Hélia Carla de Paula Santos. Esse texto está disponível no site Dom Total. Começa da seguinte maneira. Nos evangelhos encontramos algumas mulheres no seguimento a Jesus Cristo em sua missão. Rostos e identidades diversas vão se costurando nas narrativas, como no texto de Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3, quando nos mostra a presença de Maria Madalena, Joana, Susana e várias outras, que o autor não cita o nome, que além de seguirem o Senhor também contribuíam com seus bens. Encontramos também no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 40 e 41, a presença delas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José, e Salomé. Lucas e Marcos afirmam que elas o seguiam e serviam desde que Jesus começou seu anúncio na Galileia e algumas continuaram no caminho com ele até Jerusalém. As mulheres e os amigos de Jesus, de acordo com a narrativa do Evangelho, foram até o fim da missão, recorda-nos Lucas, capítulo 23, versículo 49. No caminho que Jesus fez até Jerusalém, outras mulheres aparecem, algumas no anonimato, sem identidade, sem esperança. A mulher adúltera de João, capítulo 8, versículo 3, esboça uma pessoa sem nome, excluída, entregue à condenação. Seria uma mulher sem julgamento. Em Lucas 8, 43, a mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue e não encontrou a cura durante todo este tempo em que se tratou com médicos, também está no anonimato. Em Lucas capítulo 7, vimos que Jesus se importa com a viúva que perdeu seu único filho. Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus o entregou vivo à sua mãe, conforme o versículo 15. Uma mulher viúva e sem filhos é marginalizada naquela sociedade patriarcal do tempo de Jesus e na dimensão econômica social. Estaria esta mulher fadada ao descaso. Jesus rompe com uma tradição que discrimina e exclui ao acolher as mulheres em situação perigosa. Em João, a mulher que foi surpreendida em adultério e seria apedrejada, e as outras narrativas em Lucas, a viúva de Naim na perda do seu único filho e a hemorroísa condenada a estar sempre impura diante da lei e da sociedade, como nos recorda o livro do Levítico, lá no Antigo Testamento. Jesus chama uma mulher encurvada há 18 anos. Na sinagoga no sábado, ele lhes impôs as mãos e ela endireitou-se. O fato da cura ser em dia de sábado irritou o chefe da sinagoga. A dureza da lei estava no coração das pessoas. A lei e não o amor ditava as regras. Havia os dias corretos para receber a cura. Aquela mulher não podia se endireitar, estava encurvada pelo peso da lei. Em outra narrativa, capítulo 15 de Mateus, diante da mulher cananeia, Jesus escuta seu clamor pela filha doente. Aos gritos, clamava ao Senhor e num diálogo profundo não se abateu, mas insistiu corajosa. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Esta mulher demonstrou imensa fé. Ao mergulhar nos evangelhos, vamos descobrindo encontros entre Jesus e as mulheres, entre Jesus e os homens, mas não há embates ou competições, não há disparidades e nem restrições. Os evangelhos continuam a narrar encontros cheios de significado entre Jesus e as mulheres.
Mateus capítulo 26, versículo 7, Jesus estava na casa de Simão quando entrou e encontrou uma mulher que derramou em sua cabeça um frasco de alabastro. Os homens que estavam na mesa se indignaram com o desperdício do perfume, que poderia ter sido usado para outro fim. Não entenderam o gesto daquela mulher. Jesus reage de forma favorável à mulher e, num gesto de profunda acolhida, diz que ela praticou uma boa ação. Em outras narrativas, como em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, lemos a história de uma pecadora, também sem nome, que entra na casa de Simão, o fariseu, e demonstra muita fé e amor. Ungia-lhes os pés com perfume, chorava, cobria de beijos e enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Em João, capítulo 4, encontramos a narrativa do encontro de Jesus com a samaritana. Não era comum os homens conversarem com as mulheres, principalmente na beira de um poço, cujo local biblicamente é o encontro de futuros casais. Jesus perpassa esse preconceito pedindo à mulher água para beber. Dai-me água. Na textura de um simples pedido surge um diálogo cujo centro é a água viva, aquela que Jesus promete à mulher que só Ele pode dar-lhe. Na narrativa de João 4, a samaritana quebra a inimizade entre o seu povo e os judeus ao conversar com Jesus. Temos aqui, portanto, uma beleza muito grande de uma cultura de anos de inimizade entre judeus e samaritanos que é quebrada através de uma mulher que dialoga com Jesus. Em Mateus 26, a mulher entra sem pedir licença e unge o Senhor com seu melhor perfume. É o discipulado na voz e na história destas figuras femininas que identicamente infringem o costume de restrição e discriminação quando são integradas e acolhidas. Jesus rompe com a desigualdade, faz discípulos e discípulas para o reino. Rebenta as amarras de uma diversidade que destrói e não é capaz de unir. Jesus rompe com a norma exclusivista e numa simples amizade é capaz de aprofundar raízes que geram diálogos profícuos. A narrativa, por exemplo, de Marta e Maria, em João 11, por ocasião da morte de Lázaro, é um belíssimo exemplo de um diálogo de amor, esse amor de amizade que nunca morre, como diria Mário Quintana. As duas irmãs conversam com Jesus sobre a perda de Lázaro e a relevância do diálogo entre Marta e o Senhor Jesus. Para os leitores e ouvintes, é a ressurreição que é o próprio Senhor. No seguimento a Jesus, as mulheres o seguem até Jerusalém, até o Calvário. Como nos narra o Evangelho de Lucas 23, 49, as mulheres e os amigos do Senhor vão junto no caminho da cruz, mantêm distância no cenário cruel, mas não abandonam o amor nem o amado. Subiram ao sepulcro trazendo aromas e perfumes para o corpo de Jesus e foram surpreendidas com o anúncio da ressurreição. As mulheres se lembraram das palavras de Jesus, discípulas fiéis. Não conseguiram convencer os apóstolos que o Senhor ressuscitou. Ora, não há dúvidas de que a presença dos discípulos e discípulas com Jesus em sua missão rompe com modelos de desigualdade e exclusão. Homens e mulheres experimentam do Senhor e fazem a experiência de ressurreição na própria história. Caríssimo irmão e irmã, no tempo de Jesus, naquela sociedade, a mulher possuía algumas restrições sociais que lhe eram impostas e isso trazia-lhes uma série de situações que muitas vezes a desigualavam diante de tantos homens e diante de tantas outras situações. Com o texto que nós vimos da teóloga, podemos perceber que Jesus sempre devolveu às mulheres a dignidade que lhe é própria como ser humano. E por isso nós podemos compreender que Jesus enxergava além daquilo que a sociedade do seu tempo enxergava. Não é justo, porém, tentarmos ler a palavra de Deus com uma visão de século XXI. E isso, às vezes, é o que acontece em alguns teólogos ou até mesmo pessoas da comunidade que tentam deturpar um pouco a palavra de Deus porque querem aplicar-lhes valores dos nossos séculos. E temos que compreender que não era bem assim. No tempo de Jesus eram outros valores, era outra realidade. E, de fato, as mulheres viviam uma vida de submissão, viviam uma vida muito mais abaixo do homem.
Mas compreendemos que em Jesus, aliás, a partir de Jesus, ele inaugura um tempo novo para a mulher. Acabei de ler aqui tantas passagens que demonstram o carinho de Jesus com as mulheres. E se você quer um convite, estude, por exemplo, a presença das mulheres dentro do Evangelho de Lucas, que é riquíssimo. São Lucas é um dos evangelistas que mais fala das mulheres, e as fala como discípulas, como testemunhas de Jesus, mas também como aquelas que ajudavam Jesus na sua missão. Portanto, a mulher para Jesus, ela tinha uma coisa muito mais do que a sociedade podia entender. Jesus quebra preconceitos, Jesus quebra situações e se propicia um diálogo. Podemos perceber, por exemplo, o diálogo com a mulher samaritana, o diálogo com tantas essas mulheres. Jesus dialoga com elas, conversa com elas. E o diálogo pressupõe não só falar, mas ouvir também. Portanto, Jesus não só falava às mulheres, Jesus ouvia as mulheres. Ou seja, Jesus dava a elas um centro, uma centralização, um lugar de escuta muito bonito, muito profundo. Portanto, dentro da nossa concepção, devemos compreender que a mulher na igreja hoje, ela possui o seu papel, ainda como no tempo de Jesus, de estar conosco colaborando na missão da igreja, mas não só isso, não estando à margem, mas estando também no centro, porque Jesus as colocou neste lugar. Em 1988, no final do ano mariano, daquele ano mariano, o Papa João Paulo II escreveu uma carta chamada Mulieris Dignitatem, que significa a dignidade das mulheres. É uma carta muito bonita, que não exige tanto tempo para a leitura e que eu convido você, sobretudo vocês mulheres, a lerem e a relerem. E nesta carta muito bonita, nós compreendemos exatamente o papel da mulher na vida e missão da igreja. Nós podemos compreender que, a partir de que a Mulieris Dignitatem constitui precisamente o cumprimento de um desejo do Santo Padre de expressar que hoje, espelhando Maria na sociedade e na vida da igreja, a mulher é chamada também ao centro da ação pastoral. Por isso, é muito bonito como o Papa coloca, logo no começo da carta, que Maria é um modelo para a mulher, mas também para os homens, pela sua simplicidade, pela sua abertura à vida. Maria foi ali anunciada pelo anjo que seria a mãe do Salvador e diz seu sim à vida. Portanto, nós devemos compreender que a história da salvação perpassa o sim de uma mulher. Devemos compreender que a história de Jesus, a história da igreja também, que a nossa história, ela perpassa o sim de uma mulher. Portanto, o acontecimento central da história da salvação está inseparavelmente unido a uma extraordinária elevação da mulher, conforme nos lembra o Papa João Paulo II. Deus, com efeito, escolheu uma mulher para estreitar a aliança definitiva com a humanidade e por isso mesmo faz dela a representante e o modelo da igreja e da humanidade inteira. Portanto, a partir desta perspectiva, qualquer argumentação que diminua o papel da mulher perde, inclusive, o seu último pingo de razão. Maria participa da redenção precisamente como mulher e, por isso, também convida a cada mulher a participar hoje dentro da igreja como sinal de geração de vida para as nossas ações evangelizadoras. Eu termino convidando você a ter um cuidado muito sério com as muitas ideologias hoje que se apresentam, supostamente lutando por melhorias para as mulheres, mas que muitas vezes fica somente numa discursividade agressiva, enraivecida, e que às vezes, na verdade, em vez de dar muito mais dignidade às mulheres, lhes rouba a dignidade e lhes faz serem sempre vistas como vítimas, como aquelas que estão à margem, como aquelas que nunca evoluem. Cuidado com essas ideologias. Nosso Senhor e nossa igreja é aquela que coloca a mulher no centro, porque compreende que Deus se valeu de uma mulher para vir ao mundo e salvar a humanidade. As nossas mulheres da paróquia São José Operário,
as nossas mulheres da área missionária Ascensão do Senhor, as nossas mulheres de toda a igreja, de toda a arquidiocese da igreja no mundo inteiro, com um pouquinho de atraso de um dia, um feliz Dia Internacional da Mulher, e que Deus possa abençoar você dentro da sua feminilidade, que é tão útil para a nossa evangelização. A você, mulher, os nossos parabéns e que Deus lhe abençoe hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Humanidade, rogai por nós.